pessoal, hoje no nosso Pausa para um Café, a gente vai estar trazendo o comportamento agressivo das crianças na primeira infância, tá? De início, eu quero tranquilizar os papais e as mamães, que a gente vai estar falando aqui algumas pontuações, tá? De início. Eu acredito que seja necessário não só esse primeiro vídeo, mas mais um outro vídeo falando. Então, na próxima semana vai ser uma continuidade deste primeiro, né? Pra gente estar encaixando aí essa compreensão dessa agressividade na primeira infância. Primeiro de tudo, eu vou trazer algo que sempre chega, ou às vezes chegam para mim no próprio consultório, que é essa questão que os pais trazem os filhos, que são os reizinhos da casa, e eles não estão em pânico e às vezes, muitas vezes, não sabem lidar. Como eu criar uma rotina para essa criança que não me obedece? Os pais muitas vezes vêm assustados, achando que pode ter algum problema aí, o que é que ele deve fazer, se tem algo de errado nessa situação. E aí eu queria trazer um pouco dessa construção da primeira infância, dessa agressividade gerada aí, para que os papais e as mamães comecem a compreender como é que funcionam e aí, dentro de todo um contexto, porque a gente não vai se limitar só a questão do comportamento, mas também toda a história dessa criança, toda a vivência nesse meio que vai permear toda essa construção, tá ok? Quando a gente fala na primeira infância, né, é necessário pontuar algumas questões. A primeira que vem é a gente lembrar dessa fase, né, inicial da primeira infância, onde vai dos 2 aos 3 anos aí. Sabe aquela criança que é birrenta, que faz pirraça? Pois é, nessa fase, esse pequeno ele não tem uma noção daquilo que é real realmente. E não tem ainda um manuseio ou um entendimento dos seus sentimentos, né? Que ainda são inadequados, funciona de uma forma ainda que ele não consegue lidar direito. E com essas sensações que ainda são precárias, eles compreenderem essas sensações, é necessário da ajuda de um adulto aí nesse momento. E muitas vezes esse adulto não compreende a linguagem que essa criança está expressando para fazer essa solicitação de pedido. A criança muitas vezes ela não consegue esboçar aquilo que ela está sentindo porque ela ainda não entende direito, sabe? E aí é nesse momento que o olhar do pai e da mãe deve estar voltado para essa criança para entender a forma que ela está tentando expressar tudo aquilo. E quando passa a se entender, há aí uma harmonia, há aí um entendimento maior dessa solicitação, ok? E é nesse período que devemos dar o suporte maior para os nossos filhos, né? E é nesse período que a criança vai agir com certa agressividade. E eu tenho que olhar não só nesse contexto de comportamento, mas eu tenho que olhar como está a vida em volta dessa criança. Se todas as atenções estão sendo voltadas para ela, ou se tudo era voltado para ela a atenção e deixou de ser, ou por a chegada de um irmãozinho mais novo, ou por algum motivo ou alguma situação que tomou um pouco, que para ele entendia que a atenção estava voltada completamente e passou a não ser mais essa atenção por completo e ele se sente aí de uma forma mais descuidado. Eu tenho que voltar esse olhar para entender o que ele quer me dizer. E muitas vezes a forma com que eu explico, ele ainda não tem uma noção de compreensão. Há aí uma necessidade de eu repetir várias e várias vezes e dentro desse processo de amadurecimento, ele ir compreendendo, ter um amadurecimento nesse processo. Então, o diálogo entre pais e filhos é super importante. A construção desses laços afetivos aí
são primordiais para que eles possam dialogar, compreender, entender as sensações e os sentimentos que vêm nesse construto dessa criança, para que ele possa, através da fala, expressar, ter um momento de expressão daquilo que ele sente. Então, isso é super interessante, a gente está voltando um pouco desse olhar para as nossas crianças. Eu queria trazer alguns pontos chaves aí para que a gente possa compreender todas essas situações, tá? Dentre elas, a primeira que eu quero eleger é que a gente tem que entender que a capacidade do cérebro para controlar o comportamento agressivo depende, primeiro, da qualidade do cuidado, tanto no período do pré-natal, né? Todo aquele acompanhamento do pré-natal, um pré-natal bem feito, um acompanhamento do pai, um ambiente tranquilo e harmonioso, tudo isso vai contribuir para o construto dessa criança, para o desenvolvimento dela, assim como também os acompanhamentos na primeira infância, que vai ali do 0 aos 5 anos de idade. Então, esse é um primeiro ponto que eu tenho que é deter esse meu olhar, tá? Para que ele possa ter uma qualidade desse cuidado, porque são os momentos super importantes na vida da criança, é nesse momento da primeira infância. Essa construção dessa primeira infância, que é um período muito crítico, então é o período em que a criança aprende a controlar esse comportamento agressivo. Então, se eu ajo com agressividade aí nesse momento, eu não vou estar ajudando, eu vou estar meio que trazendo mais agressividade para o convívio e para a vivência dessa criança. Nesse momento, é um momento que se deve tratar com amorosidade, com paciência, com a intenção de entender o que é que aquela criança está querendo falar, o que é que ela está querendo expressar e o que é que ela está querendo dizer com tudo aquilo. Porque ela não vai trazer essa construção da agressividade à toa. É algo que está nela e ela não está sabendo lidar ali. E eu preciso voltar a esse meu olhar. Outro ponto importante, é necessário que a criança manifeste o humor dela. Então, nos dois primeiros, no segundo mês de idade, a maioria dos bebês eles vão aí morder, bater, puxar o cabelo e aí segue aquelas sequências, né? Então, eu tenho que começar a entender que ele vai manifestar esse mau humor desde esse período aí de chorar, de birrar. Então, eu tenho que começar a entender como é a funcionalidade dele. Então, nesses 2 primeiros meses, eu vejo que é nesse período aí que ele vai começar, que a maioria dos bebês começam a ter esses comportamentos, tá? E aí, antes dos 3 anos de idade, a maioria dos meninos e meninas utilizam a agressão física, né? Esse comportamento de agressão física é um comportamento que são mais frequentes entre os 2 a 3 anos de idade, tá? E aí, a criança utiliza da agressão física quando elas estão sobre emoções muito fortes, como, por exemplo, a raiva, que é uma emoção muito forte e muitas vezes ele acaba não conseguindo controlar essa raiva, simplesmente de uma forma como ele gostaria de controlar, tá? Então, fica um pouco mais difícil para ele. E aí, as meninas deixam de utilizar a agressividade física mais cedo do que os meninos, aí segundo algumas pesquisas. E você tem as meninas utilizando aí uma agressividade indireta, né? Que é, por exemplo, falar mal do amiguinho, né? Ter alguns comportamentos assim que eu não parta para a agressão física, mas que eu vá para a agressão verbal, entendeu? Vou utilizar desses mecanismos aí de forma bem direta, bem
às vezes bem sutil. Então eu também tenho que estar dando essa olhada aí como é que isso, essa construção vem acontecendo, tá? Mas elas são mais frequentes dessa forma do que os meninos. Os meninos ainda acabam ficando, perdurando por mais tempo na agressão física mesmo. Mas isso vai depender do construto que se tenha. Mas na maioria das vezes o que vai acontecer é dessa forma. E aí, com o desenvolvimento das habilidades sociais, com as habilidades de linguagem, a maioria das crianças já não vão utilizar a agressão física porque elas vão estar integradas na escola, aí esse processo de socialização, né? Aí é onde vai começar a se organizar essa construção dessa agressividade. Então, em casa, eu devo ter esse olhar, essa construção de cuidado e observar esses comportamentos, entender que alguns deles é porque a criança não sabe expressar ainda essa, essa emoção que ele sente ou o sentimento que ele está sentindo ali naquele momento. E aí, nessa construção da primeira infância ainda, eu percebo que essa agressividade, ela vem a partir do momento em que essa criança, até o momento em que essa criança vai adquirindo habilidades sociais, habilidades de linguagem, sabendo expressar os seus sentimentos, tá? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente traz uma continuidade dessa construção, ok? Espero que tenham gostado desse episódio de Um Pausa para o Café e eu encontro com vocês semana que vem. Beijos e até lá!